nós estamos no canal Pai Nosso, eu sou Cíntia Siqueira e hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma linguagem de intimidade com o nosso Pai, que é a oração em outras línguas através do batismo com o Espírito Santo. Antes de nós entrarmos propriamente na palavra, eu quero convidar você para se inscrever no canal, tocar no sininho para receber as notificações e compartilhar com alguém que você queira que conheça um pouco mais sobre esse assunto. Então, vamos direto para a palavra. O batismo com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, é uma promessa feita em Joel capítulo 2, verso 28, quando lá o profeta diz que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Jovens teriam visões, os mais velhos teriam sonhos. Enfim, era uma promessa projetada para ser derramada sobre todas as pessoas. Em Atos, no capítulo 2, quando estão todos reunidos no dia de Pentecostes, a Bíblia também diz que todos foram cheios do Espírito e todos falaram em outras línguas. As línguas foram repartidas entre eles e eles falaram em outras línguas nessa passagem. Mas quando fala de todos, que todos são esses? Essas pessoas são todas as pessoas que se reuniram debaixo de uma promessa. Quando Jesus fala em Lucas, capítulo 24, 49, ele diz, olha, não se ausentem da cidade. Não saiam, fiquem juntos, não saiam da cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a oração em outras línguas e sobre o batismo com o Espírito Santo é que isso é uma prática de fé. Assim como nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós ouvimos falar dele e então confessamos o seu nome como Senhor e Salvador da nossa vida. Da mesma maneira, nós ouvimos falar do Espírito Santo, ouvimos falar do seu batismo e então a gente crê, recebe o batismo e oramos em outras línguas. Nós temos a ilusão de imaginar que o Espírito Santo ele vai nos tomar e vai orar em nosso lugar, vai fazer a nossa língua produzir sons involuntariamente. Só que, na verdade, não é assim que funciona o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo e a prática da oração em outras línguas são atos de fé. Nós cremos nas Escrituras e nós nos relacionamos com esse princípio e, através dele, nos relacionamos com o Pai. Atos, capítulo 19, verso 2, diz... Paulo, quando entra em Éfeso, pergunta, recebestes o Espírito Santo quando crestes? Então, para nós recebermos, nós precisamos sim crer. E todas as pessoas que receberam, todas que foram revestidas de poder, estavam debaixo da fé naquela promessa que Jesus deixou. Amém? E qual é a importância do batismo com o Espírito Santo? Eu quero ler para você em 1 Coríntios capítulo 14, o que a Escritura diz lá a respeito desse assunto. Vamos lá, 1 Coríntios, no capítulo 14, diz assim, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outras línguas não fala a homem senão a Deus. A primeira coisa, queridos, que nós devemos acarretar a importância do que é orar em outras línguas é que quando nós estamos praticando isso, nós estamos falando ao nosso Pai. Nós estamos nos relacionando com Ele numa linguagem íntima que só Ele entende. Porque logo depois da vírgula diz, visto que ninguém entende e em espírito fala mistérios. Então só Deus entende o que nós estamos conversando com Ele na prática da oração em outras línguas. Tem algo, querido, sobre essa passagem que muitas pessoas sofrem para receber o batismo com o Espírito Santo, têm dificuldades de orar em outras línguas porque elas querem entender o que elas estão pronunciando. E a Bíblia está dizendo que ninguém entende. O que nós vamos passar a entender numa outra fase, a partir do momento que estamos maduros nessa prática, são inspirações que Deus nos dá no momento ou no meio dessa prática. Por causa da prática, da maturidade que essa prática traz para nós, Ele nos inspira, Ele nos revela coisas
a respeito das quais nós estamos orando. Amém? Aí no verso 3 diz: mas o que profetiza fala a homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua edifica a si mesmo. Então, um outro motivo pelo qual é de extrema importância a prática da oração em outras línguas é que quando nós falamos em outra língua, nós estamos edificando o nosso próprio espírito, nós estamos edificando a nós mesmos, nós estamos nos desenvolvendo espiritualmente através dessa prática. No verso 13, diz assim: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Sabe que interpretação de línguas é um dom do espírito, e isso acontece segundo apraz o espírito, né? Não é segundo a nossa vontade. Mas a Bíblia diz que se nós orarmos para que isso aconteça, isso passa a se manifestar na nossa vida segundo a vontade do Espírito. Então é uma questão, queridos, de relacionamento com a presença de Deus. Nós tendemos a achar que a prática da oração em outras línguas, o Espírito Santo se manifesta com seu poder e glória, ele nos toma e se manifesta em nós e a gente não tem como controlar e é algo involuntário. Não é assim que funciona. Funciona através da nossa fé nas Escrituras, quando nós passamos a acreditar na verdade da palavra e praticar o que ela diz, orando em outras línguas, então nós desenvolvemos, nos edificando, queridos, no nosso espírito, faculdades espirituais que nos tornam sadios. Amém? E eu gosto muito da definição, porque para mim é uma definição da importância do que é orar em outras línguas, quando em Judas, no verso 20 e 21, diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Então, por que nós oramos no Espírito? Por que nós oramos em outras línguas? Porque isso edifica a nossa fé, isso fortalece a nossa fé. E aí diz assim: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E numa segunda etapa ela nos dá a condição de obedecer esse mandamento, de andar, queridos, no amor de uma forma constante, guardados no amor. Então, por que a oração em outras línguas, embora seja um assunto tão delicado e tão polêmico, né? Ele deve ser buscado sim, ele deve ser desejado sim, ele deve ser crido para que isso se manifeste na sua vida e através dessa prática você desenvolva faculdades espirituais, você tenha fé forte e edificada, você tenha amor desenvolvido e você tenha, queridos, a condição de atuar naquilo que é manifesto no reino do Espírito, porque você se torna uma pessoa sadia espiritualmente, sabe? A prática da oração em outras línguas para nós, querido, não é algo que nós devemos aguardar, sentir uma presença. Nós devemos fazer isso por fé, mesmo quando não estamos sentindo vontade de orar. Sabe, como cristãos, nós oramos no entendimento, muitas vezes sem vontade de orar, sem estímulo de orar, mas nós começamos a praticar e aquilo começa a fluir de nós. E na prática da oração em outras línguas não é diferente. É uma prática espiritual que leva você à comunhão com o Espírito, à comunhão com o Pai tão íntima que as portas do sobrenatural, elas começam a se abrir sobre você, como a palavra diz em 1 Coríntios no capítulo 14, no verso 1 diz: procurai com zelo os melhores dons. Como que a gente procura com zelo na prática da oração em outras línguas, obedecendo às Escrituras, queridos, e entendendo que oração em outras línguas é uma prática de muita importância para o nosso crescimento na fé, para o nosso desenvolvimento no amor e para que as coisas do Espírito se manifestem em nossas vidas. Então eu quero te convidar a, se você não pratica isso, eu quero te convidar para essa prática. Eu quero te convidar para se desenvolver. Quando você começa orando em outras línguas, você vai se desenvolvendo nisso, você cresce, você é fortalecido, você é edificado. Amém? Eu espero que essa palavra tenha afetado a sua vida e que ela leve você à prática dessa palavra. E nós nos encontramos na próxima semana,
no próximo vídeo. Fica na paz.